chegamos no capítulo 25, ele vai propor uma parábola dizendo que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que tomou as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. E a pergunta é: quem é esse noivo? O noivo, nós sabemos que o noivo é Cristo. Então, para entender aqui, nós precisamos saber quem é o noivo, quem são as virgens e aonde se encontra a noiva. Então, a gente é dito aqui que o noivo, saiu ao encontro do noivo. Irmãos, o noivo aqui sendo Cristo, já é uma verdade revelada para vocês. E aqui vocês vão ter 5 insensatas e 5 prudentes. Quem são essas moças? Aqui seriam damas que acompanham a noiva. A função delas seria o quê? Trazer iluminação para o caminho que deveria ser percorrido, para que até o encontro das bodas. E o texto vai dizer que essas damas de honra, 5 delas são prudentes e 5 são insensatas. Está falando de pessoas que não têm vigilância, não têm zelo, não têm cuidado. Interessante que todas elas são virgens. Interessante que todas elas também têm lamparina, tem azeite, porém 5 delas não vão ter o quê? Azeite de reserva. Aqui fala de um público de pessoas que têm a mesma oportunidade, têm a mesma qualidade, porém, por causa de um detalhe, grandioso detalhe, elas vão ficar de fora de um forte acontecimento. O texto vai dizer, irmãos, sobre esse noivo. Dentro da cultura judaica, a gente precisa entender como funciona o casamento, como funciona o noivado. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Quando esse noivo ele ia até o encontro dessa noiva, irmãos, em primeiro lugar, quem fazia essa escolha era o pai. É ele que escolheu a mim, ele que escolheu você. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uma vez que essa escolha é feita, como o pastor Evandro aqui também narrou, nesse cuidado, desse zelo do pai ao encontro dessa noiva, o noivo agora ele deveria ir ao encontro da noiva. Quando ele adentrasse dentro da casa dessa futura pretendente, dessa futura noiva, algumas coisas eram feitas. Quais delas? A primeira coisa, ele levava o ketubá. Ketubá, elas seriam um contrato, um pacto no presencial. E dentro desse ketubá, irmão Eunice, era feita algumas promessas do noivo para com a noiva. E uma vez que essa promessa era feita, ela não poderia ser revogada, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, porque a palavra de Deus ela não cai por terra. Uma vez que Deus falou, uma vez que Deus prometeu, não tem ninguém que possa revogar, não tem ninguém que possa invalidar, não tem ninguém que possa anular aquilo que foi liberado pelo noivo. Então ali nesse ketubá, um contrato, e algumas promessas ali são feitas para o noivo. Ketubá é o que nos aproxima do noivo. Ketubá é a promessa que permanece vivo dentro de mim e de você. A tua palavra eu guardei aonde? Na tábua do meu coração. Para quê? Para que eu não pecarmos a ti. Então o Ketubá é lido ali mediante algumas testemunhas. E a promessa era feita. Além do Ketubá, também deveria pagar o que? O dote, pagar o preço. Ou você pagaria em valor em espécie, ou pagaria em serviço, como foi o caso de Jacó. Então o preço deveria ser pago pela noiva. Jesus pagou esse preço onde? Na cruz do Calvário. Aqui fala o porquê ele é noivo. Ele pagou um outro preço por mim, por você, preço de sangue. Na cruz do Calvário, por causa de mim e de você. Se fez maldito, foi por causa do sangue, o PE que garante a minha, a tua vida, a minha e a salvação. O sangue que foi liberado aqui, mas não foi qualquer sangue. Já falei para vocês que uma vez, antigamente na cultura, eles usavam que animais. Por causa de uma pessoa, por causa de uma família, por causa de uma nação. Isaac foi poupado por causa do sangue de quem? Do carneiro, do cordeiro. Por amor de uma pessoa.
O cordeiro era sacrificado por causa de uma família, resultado em Êxodo. O cordeiro era sacrificado por causa de uma nação, mas o cordeiro aqui agora ele não morre por causa de uma única pessoa. Ele não morre por causa de uma única família, ele não morre por causa de uma nação. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entrega por mim, por você, por mim, por você. Sabe por que você está de pé? Por causa da causa da marca do sangue do cordeiro. Sabe por que você está de pé? Por causa do sangue do cordeiro. Sabe por que a tua família está de pé? Por causa do sangue do cordeiro. Sabe por que o teu casamento está de pé? Por causa do sangue do cordeiro. Sabe? Satanás até tenta destruir, Satanás até tenta matar, mas quando ele olha a marca do sangue do cordeiro, ele sabe que você é propriedade peculiar de Deus. É na tua família ele não toca, no teu casamento ele não toca, no teu ministério ele não toca, na tua chamada ele não toca, por quê? Por causa do sangue do Então tem condição de quê? De pagar o preço. Uma vez que a noiva examinava o ketubá, o dote era pago. Eles pegavam uma taça de vinho e eles tomavam, chamado kedushim, falando do que? De noivado, santificação. Kedushim é algo que é eternizado dentro da noiva e dentro do noivo, falando de um pacto, de uma aliança. Não, porque ela é murra, o ketubá já foi liberado, o preço já foi pago. Aí ele vai dizer: fazer isso em memória de mim. Então quando nós participamos da ceia do Senhor, não é um simples vinho, não é um simples pão, não. Você está se lembrando do pacto, da aliança, do compromisso que você assumiu com o Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim no Kedushim: olha, eu sou, mas eu vou voltar. Remonta pela baracanda da minha fé. Toda vez que você estiver sentado na mesa do Senhor, participando da ceia do Senhor, fazer isso até que ele venha. É o memorial da aliança, do compromisso, do pacto que ele assumiu com você e que você assumiu com ele. Quando você participar da ceia, lembre-se, estamos anunciando que ele foi, mas vai voltar. Ele foi, mas vai voltar. Ele foi, mas vai voltar. João 14. Aleluia, Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for, vou preparar um lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vocês também. O noivo fechava o pacto, está dizendo: olha, eu vou preparar a morada, eu vou preparar um lugar, em período de 1 ou 2 anos. O noivo está dizendo: eu vou, mas eu vou voltar, eu vou, mas eu vou voltar, eu vou, mas eu vou voltar, para buscar a minha noiva, para buscar a minha noiva, para buscar a minha noiva. Só que a noiva não poderia ficar de qualquer jeito. É por isso que muitas vezes ela recebia um colar de dracma ou um anel, firmando aliança. É por isso que Jesus vai falar da importância de quando alguém perde a dracma, precisa acender a candeia, precisa começar a varrer a casa e procurar aquilo que se perdeu. Porque ela sabe a importância da dracma, ela sabe a importância do pacto, da aliança. Eu estou com talvez ela perdeu algo dentro da casa que a madeirinha não foi fora, mas para recuperar aquilo que se perdeu dentro da casa, a primeira coisa é acender a candeia. Tem que ter azeite, tem que ter presença, tem que ter o sol, tem que ter graça, tem que ter luz, tem que ser adoração. Eu não sei o que você perdeu dentro da casa, mas vamos começar a acender a candeia.
Ato de purificação. Santificação, irmão, não tem como ver a face do Todo-Poderoso. É por isso que Jesus vai dizer: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha, Pai. Nós precisamos mergulhar no Miquiveira, quando você faz a imersão, quando você batiza, quando você é imergido na água pastoral, você não vê som algum. É você se desligando das coisas da terra e se ligando nas coisas do céu. É Deus trazendo equilíbrio na minha e na tua vida. É por isso que Jesus vai dizer que é necessário nascer do alto. O original é nascer do alto. Porque quem nasce do alto faz aquilo que o do alto quer que faça. Quem nasce do alto se parece com ele. Quem nasce do alto anda nos caminhos dele. Quem nasce do alto anda nos preceitos dele. Se liga nas coisas do céu e não nas coisas da terra. A moto para a candeia. O que você liga na terra, liga no céu. Alabaio. É que é muito fora. Vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar. No verso 6 vai dizer aí: veio o noivo. Fala da parousia da vida de Cristo. Eu fui, mas eu vou voltar. Parousia da vida de Cristo. Só que o problema, Sara, é que alguém está dizendo: aí vem o noivo. O amigo do noivo está gritando: aí vem o noivo. Alguém está anunciando, alguém está pregando: aí vem o noivo. Ele vai voltar. Já escutei essa história. Ele está voltando para muita gente, ninguém dá crédito. Só que alguém grita: aí vem o noivo está vindo ao caminho. Só que às vezes elas estão dormindo. E o problema não é dormir, o problema não é o sono. Jesus trata o sono, é morte como o sono. E é dois tipos de morte: morte física, morte eterna e morte espiritual. Tem hora que a gente passa por morte espiritual, fica desanimado, quer parar, quer desistir de pregar, quer desistir de louvar. Parece que nada está dando certo, parece que está tudo travado, o céu está de bolão. Mas nós fazemos como o profeta Zacarias, como o sacerdote Zacarias. Alguém fala para Zacarias: Zacarias, você vai descer lá para quê? Você já está de ideia avançada, fica aqui na montanha. Isabel não pode gerar mesmo, já está velha. Mas Zacarias está dizendo: não, eu preciso. Porque a promessa é maior do que a minha dor. Porque o chamado é maior do que a minha dor. Eu sei que a situação está travada, quem sabe nem cai a sorte sobre mim. Mas eu preciso cumprir o chamado. Alguém quer que eu pare, mas eu não posso parar. A luta está grande, mas eu não posso parar. Está tudo travado, mas eu não posso parar. Dispensa vazia, mas eu não posso parar. A máquina está fechada, mas eu não posso parar. E naquele dia, Zacarias, ele teve a oportunidade para dizer isso: de oferecer incenso. De oferecer incenso. Quem entra para oferecer incenso não está preocupado em ver Deus, não. Porque ele começa a encher a casa de fumaça. Ele começa a liberar fumaça na casa. Fumaça fala de oração. Fumaça, incenso fala de oração. Quando eu entro no Santo dos Santos, eu preciso liberar uma adoração forte. Eu preciso encher a casa. A casa precisa ser cheia. Eu não preciso ver Deus. É Deus que precisa me ver. Porque quando Deus olha para mim, Ele vai dizendo: eu escutei o teu clamor, eu escutei a tua oração. A chegar na presença de Deus, ela desce, ela manifesta, ela vai na câmara, ela seca. Quem está fora da expectativa, o que está acontecendo dentro, o que está acontecendo dentro. Mas quando a nuvem desce, quando a presença invade o cenário, quem está fora está dizendo: Deus escutou o clamor, Deus escutou o clamor, Deus escutou o clamor. Será que você pode encher a casa com a fumaça? Cadê o sincero? Cadê a oração? Cadê o clamor? Acabar a câmara, minha soberania. Quem entra no Santo dos Santos não pode ficar longe da presença. Quem entra no Santo dos Santos sabe a responsabilidade que é. Eu preciso liberar o
preciso liberar uma adoração que envolva o céu, mas se a trombeta desse o livre certo, quem é que vai ter a vida para a batalha? Eu preciso liberar um som, eu preciso liberar uma adoração que chama a atenção de Deus, que chama a atenção de céu. Mas o que você tem às vezes acontece, só que a preocupação é, quando eu despertar desse sono, o que me aguarda? Salvação e juízo, condenação ou vida eterna. Eita Deus, Espírito Santo. 5 desperta, tem lamparina e tem azeite de reserva. A lamparina está acesa, mas 5 delas vão despertar a cooperadora sobrando e a lamparina está apagada. A função delas é o que? Iluminar o caminho. E os estudiosos dentro da cultura judaica vão dizer que se você não tem lamparina para oferecer para alguém, se você não consegue direcionar pessoas até o Todo-Poderoso, você não é digno de participar da borda do Cordeiro. Lâmpada para meus pés é a palavra. Se você não tem licença dentro de você, sabe qual é o grande problema, pastor Evandro? Aqui a palavra estava dentro do homem, o homem peca, e ele joga a palavra para fora, e como estava muito difícil de voltar para dentro, alguém foi obrigado a escrever. É por isso que Davi vai dizer: guardei a tua palavra na tábua do meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Através do homem com o pecado, através de outro homem o pecado saiu. Por causa de um homem todos foram destruídos da tua glória, mas por causa do todo, acaba, ai, o caminho, ela para cá, toquei para cima, ela me apoia, ela para seca. O primeiro Adão pecou, o último Adão não pecou. O primeiro Adão nos afasta, o último Adão nos faz para perto. O primeiro Adão, ele traz morte para a vida, mas o último Adão traz vida. Quando ela desperta, me dá do seu azeite. Porque tem gente com lamparina na mão, mas não tem azeite. Lamparina apagada faz menção daquilo que o dia queimou, não queima mais. A dor não arde mais. É gente que pregava e deixou de pregar, é gente que adorava e deixou de adorar, é gente que louvava e deixou de louvar. Está vivendo de lembranças, de coisas do passado. Não consegue ser o que era antes, não consegue fazer aquilo que fazia antes. Está apenas com a lamparina na mão. O que tem de gente com lamparina na mão, parece crente, mas não é. Parece adorador, mas não é. Mas não é, mas eu vou liberar. Até tem cara de crente, mas não tem conduta de crente. Fala como crente, mas não tem postura de crente. Fala uma coisa e faz outra. Difícil não é pregar, difícil é sustentar. A fora do altar que você libera no altar. Meu povo me ama com os olhos, o coração está longe de mim. Fala uma coisa e faz outra, fala uma coisa e pratica outra. A convida não condiz com as palavras da lamparina. É crente que tem lamparina, mas não tem azeite. Não tem. Quando o noivo vem, aí tem uma palavra aqui, é Nissuim, que quer dizer o quê? Carregar. O noivo vem para carregar sua noiva. Faz sentido de elevação. Já viu quando o noivo pega a esposa e coloca nos ares? Aí entre 1 Tessalonicenses 4:17.
Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, rapazo, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tem outra palavra no hebraico, lakesh, quer dizer arrebatar, levar para outro lugar, para a câmara nupcial. Só que vai levar quem tem azeite. E a pergunta é, quem são essas moças? O texto diz, elas são damas de? Elas são damas de? A função da dama de honra é fazer o quê? Preparar o caminho para as bodas do cordeiro. Se são damas de honra, automaticamente elas não podem ser a noiva. Porque Deus não é adúltero. Nem Pedro lindo. Os camaradas de casa descasa, casa descasa, casa descasa. É verdade. Então, se elas não são a noiva, quem elas são? Está aqui, ó. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como para sua parte os bordes das ovelhas. Aqui são nações, são povos. Todos terão a oportunidade de ouvir a palavra. Todos terão a oportunidade de carregar essa essência. Só que alguns não vão valorizar essa essência. Alguns não vão valorizar essa presença. Ah, mas hoje tem o Espírito Santo de Deus. Não tem como comprar o Espírito Santo de Deus. Quando uma olha para o outro, me dá do teu ajeito, ela fala, vai comprar, está no sentido de quê? Você precisa pagar o preço. Pagar o preço para o quê? De renunciar. Regemia, quer levar a sério. Tem gente que quer os benefícios, mas não quer renunciar. Tem gente que gosta de status, mas não quer renunciar. Tem gente que faz muitas coisas, mas não quer renunciar. E o Senhor está dizendo, para ter esse encontro, para ser arrebatado, para ser carregado, é preciso ter renúncia. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Não tem lamparina apagada, não pode participar da coroa do cordeiro. E aqui tem dois grupos. Que grupo é? Está dizendo no texto. É o grupo do quê? Dos bodes e das ovelhas. Quem é os bodes? Aqueles que estão com a lamparina apagada. É gente que o quê? Se apostatou da fé. É gente que não valorizou aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. É gente que teve a oportunidade de falar a verdade e não falou. Para quê? Para agradar. É gente que coloca o pecado debaixo do tapete. Faz arrumadinho. Teme ao homem, mas não tema a Deus. E o Senhor está dizendo agora. E o outro grupo é ovelha. Pessoas que valorizam, pessoas que obedecem, pessoas que não questionam. Da camorra que demônio forga na vara séria. Para trazer que tem que ter, pagar o preço, tem que ter renúncia. Irmãos, quem é a noiva? Tem gente que não vai concordar, mas eu vou falar de um jeito. A noiva é Israel. A noiva é Israel. Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparado como uma esposa adornada para o seu marido. Essas nações aqui que são fiéis e verdadeiras vão se ajuntar a Israel. Estou falando besteira, Zacarias 2, 11 e 12. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor me dará a ajudar como a sua porção na terra, e ainda escolherá Jerusalém. Nós somos ele cercado na oliveira. Romanos 11:17. Se alguns ramos foram quebrados, é que os sendo jambuzeiro fossem rejeitados em lugar deles, e foi feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra outros ramos. Esse contra te glorias não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. E nós estamos besteira, então vamos lá, João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco a mim, mas me convém conduzi-las,
elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um só rebanho e um só pastor. Por causa do anticristo, nações vão se levantar contra Israel. Israel vai clamar e o texto vai dizer que agora o Eterno vai pisar no Monte das Oliveiras e vai se romper em Zacarias no meio. Israel clamando, o Senhor não vai abandonar Israel, nação eleita, Israel é termômetro. E Ele vai resgatar quem é aqueles que vão reconhecer o Messias como seu único e suficiente Salvador. E alguns ali que se levantarão contra Israel, se não for pobres, terão o direito de ser insertados na oliveira. E nós seremos o único povo. Aí sim se tornaremos a igreja, uma única igreja, sem divisão. Meu Deus! É um negócio, Deus é pentecostal, Deus é neopentecostal, Deus é isso aqui, Deus é Deus! Então o Senhor está convocando todos nós para participar da bodas do Cordeiro, para a sua noiva Israel, onde Ele fará a habitação, e nós participaremos ali, seremos o único povo, uma só igreja! É por isso que eu falei aqui que aqui faz menção do que? Do pós. Aonde a parousia, o arpado, ou seja, onde a vida de Cristo, o rapto, acontece no mesmo instante. Se tornando um só povo, para quê? Para o reino milenar com Cristo aqui na terra. Então você, verso 7 fala da parousia, da vida de Cristo. No verso 10 vai falar o que? Da boda do Cordeiro. Do casamento, do encontro, dos galardões, dos benefícios. Só que o verso 11 e o 12 fala da condenação. Por quê? Porque aquelas que não tinham jeito, elas vão bater e vai dizer: deixa eu entrar. Onde você estava quando eu chamei? Onde você estava quando a palavra foi pregada? O que vocês fizeram quando tiveram a oportunidade de renunciar? Apartavam de mim que eu não conheço, apartavam de mim que eu não conheço. E a porta fechada. Antes da porta fechar, é noivo. Depois da porta fechar, é Senhor, é Rei, é justo juiz. Glória a Deus. Verso 13. Verso 13 fala que uma alerta convocação ao arrebatamento, antes do som da última trombeta. No momento, no abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morrerem em Cristo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e seremos transformados. Que Ele vem é uma certeza. Você deve viver como um pré, na certeza da iminência, na certeza que Ele virá, a qualquer momento, a qualquer hora. Mas deve ter um posicionamento de um pós. Porque se Ele não vier no tempo, na hora que eu quero, eu preciso estar firmado. Eu preciso estar enraizado. O Senhor está alertando para ter prudência, para ter zelo, para ter cuidado. Ele está dizendo no início das dores, Ele está dizendo que Ele vai voltar. Ele está dizendo para você valorizar o azeite, valorizar aquilo que Ele te deu, valorizar aquilo que Ele fez e faz na tua vida e vai continuar fazendo. Mas é preciso valorizar, porque agora você está no tempo da graça. A graça não é de graça, que não confunda graça com libertinagem. Eu tenho no tempo da graça, eu faço o que eu quero. Eu tenho no tempo da graça, eu faço o que eu quero. Ele morreu por todos, mas nem todos vão sofrer esse benefício. Por falta do azeite, por falta da essência, por falta da presença. Queria que você se colocasse aos pés. Queria convidar o Levi novamente junto com a nossa mocidade para louvar aqui no louvor bonito. A voz do negão é linda. Essa aí. Queria que agora você desse as mãos. Eu queria que você fizesse uma análise, você examinasse a adesão. Que grupo você é, das prudentes ou das insensatas? Que grupo você é, que vai estar dentro, vai participar da cerimônia, ou você vai estar fora?
Quem você é? Você é aquela que vai ter o gozo, o prazer de estar com Jesus? Ou você vai dizer, vai vir apartado de mim, eu não vos conheço? Espírito Santo, Feche os nossos olhos, cubra a nossa cabeça. Faça uma reflexão. Ele vai voltar e você está preparado para a vida dele? Ele vai voltar e você está preparado para a vida dele? O que você tem feito com as suas obras?